nós vamos começar a partir de agora a falar sobre as referências relativas e absolutas dentro das planilhas. Primeiro, é importante que a gente consiga perceber qual é a diferença visual de uma referência chamada relativa, uma referência de célula absoluta e uma referência até mista. Só que para entender esse assunto eu tenho que visualizar. Observa um detalhe, eu vou construir uma fórmula, primeiro bem simples, bem comum, e depois a gente vai fazer uma avaliação sobre essa construção, ok? Acompanha comigo. Então eu vou clicar aqui na célula C1 e vou digitar igual A1 mais B1. Pronto, simplesmente essa fórmula aqui, igual A1 mais B1. Percebe? Como essa fórmula foi construída com referências de célula, nesse caso A1 que vale 1 mais B1 que vale 2, claro que o cálculo, o resultado de 1 mais 2, que é A1 mais B1, quando eu der Enter o resultado tem que ser 3. Então esse não é o problema que eu quero destacar exatamente nesta explicação, porque claro que 1 mais 2 vai dar 3, que é o conteúdo da célula A1 mais B1. Mas observa o que acontece agora. Se eu for copiar e colar esta fórmula aqui da célula C1 para a célula C2, eu vou observar que essa fórmula vai ter uma modificação, que essa fórmula vai ter uma alteração. Vamos testar na prática? Acompanha aqui. Eu vou dar Enter, como tu já sabe, o resultado que aparece aqui é 3. Agora eu vou aplicar o comando copiar, que pode ser feito também com um conjunto de teclas Ctrl C ou com o botão copiar. Vamos fazer isso agora então, vou aplicar Ctrl C. Quando eu aplico o Ctrl C, que é o copiar, e clico agora aqui na célula C2, cliquei aqui na célula C2 e vou aplicar o comando colar, o Ctrl V. Colar ou Ctrl V. Vamos fazer isso agora, Ctrl V. Percebe que aqui em cima eu copiei era 3. Quando eu colei aqui embaixo, apareceu 40. Mas por que isso? Porque eu copiei 3 e colei embaixo, apareceu 40. Vamos observar, a fórmula que apareceu aqui embaixo agora é A2 mais B2. Lembrando que a fórmula que eu havia digitado aqui em cima era igual a 1 mais B1, que era justamente 1 mais 2, que o resultado deu 3. Quando eu copiei e colei para baixo, a fórmula modificou, ela ficou diferente, virou A2 mais B2, 10 mais 30, 10 que é A2, mais B2 que é 30, 10 mais 30, o resultado que apareceu foi 40. Isso porque esta fórmula que eu digitei aqui em cima e que depois eu copiei e colei para a célula de baixo, é uma fórmula que contém o que chamamos de referência de célula relativa. E como saber se a referência de célula é relativa? Bem, a referência de célula relativa é aquela que não apresenta nenhum sinal adicional além da coluna e da linha. É só A1 mais B1 mesmo, como eu acabei de digitar. Se tivesse uma fórmula com cifrão A, cifrão 1, aí seria uma fórmula com referência absoluta, que daqui um pouquinho eu vou te mostrar. Então quando aparece só a indicação da coluna e da linha, que é o caso, A1, e aqui também ó, B1, coluna e linha, é uma fórmula com referências relativas. E essas fórmulas com referências relativas, elas se alteram na cópia. Quer dizer, quando for copiando e colando essa fórmula para outras células, elas vão se modificando de acordo com o mesmo deslocamento de coluna ou de linha. Então, nesse caso, A1 mais B1, quando eu copiei e colei para a célula de baixo, eu desloquei uma linha. Então, onde era a linha 1, teve que virar a linha 2. E aqui também, onde era a linha 1, virou a linha 2. Por isso, A1 mais B1, quando eu copiei para baixo, para a célula de baixo, virou A2 mais B2, porque ele deslocou uma linha. Era a linha 1, virou a linha 2. E aí A2 mais B2 foi 10 mais 30. Se eu continuar copiando e colando, vamos fazer isso. Ó. Agora eu vou aplicar o comando Ctrl C, que é o copiar nesta célula. E aqui embaixo eu vou aplicar o comando Ctrl V, o colar. Observa, cliquei aqui embaixo e agora vou aplicar o Ctrl V, que é o colar. E virou 300, que é justamente o cálculo, observa, de A3 mais B3. A3 vale 100, mais B3 que vale 200. Quando eu dou Enter, o resultado que apareceu foi 300. Então tu percebe que a fórmula com referência relativa, aquela que tem só A1 mais B1, como eu digitei aqui, quando eu copiei e colei para baixo, aqui embaixo, como deslocou uma linha, virou A2 mais B2.
Quando eu copiei e colei agora mais abaixo ainda, virou A3 mais B3. Isso porque fórmulas com referências relativas, aquelas que não têm cifrão, elas se alteram na cópia. Tu vai copiando e colando e essa fórmula vai se modificando de acordo com o mesmo deslocamento de coluna e linha. Bem, esse é um primeiro exemplo.